Salve galera, aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E aqui estou eu mais uma vez para falar sobre esses benditos poderes de luta da saga Frieza, tudo porque o Diego, time Universo 7, ele fez mais um vídeo lá, dessa vez me respondendo sobre o que eu comentei ali relacionado ao último vídeo que ele fez sobre os poderes de luta. Conseguiu entender mais ou menos? É tipo assim, e eu tenho que agradecer primeiramente ao Júlio Rosa, que é um inscrito aqui do canal, que ele citou numa live aqui minha sobre esse vídeo, que eu nem tinha visto ainda esse vídeo. E quando eu estava preparando aqui a resposta para esse vídeo, eis que o Diego lança um outro vídeo ali, mais esclarecedor sobre os rastreadores, né? Que ele viu, falou que um inscrito dele percebeu a diferença dos modelos visualmente falando e alertou ele, e ele fez esse vídeo em cima disso. E nesse vídeo a gente descobriu o seguinte, galera, que o rastreador que o Frieza estava utilizando era o rastreador das Forças Especiais Ginyu, era do mesmo modelo que das Forças Ginyu, confirmando o que eu já havia falado lá atrás. Porém, a gente teve um outro questionamento e uma outra clareza sobre os rastreadores como um todo. Por quê? Porque foi descoberto também por esse inscrito do Diego, e por sinal, esse cara é um gênio, porque é uma coisa que nem eu, nem o Diego, nem ninguém tinha falado isso antes. O cara tocou nesse detalhe que estava na nossa cara o tempo todo. O Diego colocou também no vídeo dele que os rastreadores que também pertenciam ao Dodoria, o Zarbon, o Kyu e o Vegeta são do mesmo modelo. E também fez a comparação com rastreadores que haviam aparecido lá no início de Dragon Ball Z, por exemplo, do Raditz, do Vegeta e do Nappa, eram diferentes do rastreador que estava utilizando o Dodoria, o Zarbon, o Vegeta e o Kiui. Assim como o das Forças Ginyu, também era diferente desses rastreadores anteriores, entenderam? Então, tipo, ele colocou ali o do Dodoria e Zarbon, Kiui e Vegeta do mesmo ali modelo. Só que tem um detalhe. O detalhe é o seguinte, que o rastreador do Dodoria não é do mesmo modelo do Zarbon, Vegeta e do Kiui, que vamos botar como se fosse da segunda geração. Porque a gente percebe no detalhe que o botão que aperta ali para tipo localizar ou para medir um certo poder de luta do Dodoria é arredondado e não quadrado, como a gente vê do Zarbon e como a gente vê também do Vegeta e do Kiui. Esses três modelos são idênticos. Agora o do Dodoria, assim como ele mesmo afirma nesse balão de fala que tá aí no mangá que vocês estão vendo agora, ele coloca que esse modelo é o modelo mais novo que tem. Tipo, o do Zarbon era o modelo antigo, o modelo mais velho, e esse é o mais atual. E você vê visualmente que de fato era. Ele é um modelo diferente. Além de ter esse botãozinho arredondado, tem um furinho um pouco na parte de baixo, na parte inferior, como vocês bem podem ver. E até aqui a gente percebe que não haviam apenas dois modelos de rastreadores, como eu havia dito naquele meu react do vídeo do Diego. Então eu estava errado. E na verdade, há mais modelos, que tem lá o do Raditz, Nappa e Vegeta inicialmente. Depois a gente passa para esse modelo do Zarbon, Vegeta e Kiui. Tem o modelo do Dodoria, que é diferente do modelo do Zarbon, e tem o quarto modelo, que é o modelo das Forças Ginyu. A gente poderia até estender num quinto modelo, porque aquele modelo que a gente vê naquele soldado do Frieza, que vai até lá o Kuririn e o Gohan, assim que ele chega na Namekusei, também é um modelo diferenciado. Não sei se a gente pode colocar como um quinto modelo, mas é um modelo diferenciado visualmente falando, é claro. Agora, voltando a falar sobre o porquê dos rastreadores do Kyu e do Zarbon explodiram e o do Dodoria não explodiu, bom, acho que está bem explicado essa parte aqui. O Dodoria pertencia a um outro modelo mais atual do que o do Zarbon e do que o do Kiui. Então a gente pode afirmar que esse argumento da variação de poder explodir os rastreadores não se aplica aqui nesse caso, já que o rastreador do Dodoria pertence ao modelo mais atualizado, mais atual, mais novo, fale como quiser. Mas e a cena do Vegeta, Rafael? A cena que o Vegeta mede ali o poder de Frieza em companhia quando ele chega aí na Namekusei. Bom, essa cena já é um outro caso à parte, porque aqui a gente não pode colocar o scout do Vegeta como argumento de que é de um outro modelo, porque ele pertence justamente ao mesmíssimo modelo de Zarbon e Kiui que explodiram na casa dos 22 mil de poder de luta. Mas aqui existem outras explicações que eu vou usar aqui agora. A primeira explicação do porquê o rastreador do Vegeta não explodiu enquanto mediu o poder de Frieza em companhia é muito simples. Ele simplesmente não mediu o poder do Frieza. É possível explicar, é possível argumentar e bater o martelo só com isso, Rafael? Claro que não. A gente tem um outro argumento aqui, de que quando o Vegeta mediu o poder de Frieza em companhia, o poder de Frieza estava reduzido. Reduzida a quanto, Rafael? Reduzida a menos do que 22 mil. Mas que isso, Rafael? Como é que isso explica? Como é que o Frieza conseguiria abaixar o seu nível
tanto assim? Bom, tem outras cenas que vêm antes dessa que pode também explicar sobre o porquê do rastreador do Vegeta não ter explodido com o poder do Freeza. Porque se você voltar momentos antes do Vegeta medir o poder de Freeza em companhia, no próprio capítulo, você tem uma cena do Kuririn, Gohan e Bulma chegando em Namekusei. E o Gohan fala o seguinte pro Kuririn, vamos ver aqui. Senhor Kuririn, sinto um forte Ki daquele lado. E o Kuririn responde, é verdade. Gohan diz, e são muitos. E o Kuririn fala de novo, tô vendo. Além disso, são muito poderosos. Bom, aqui nessa cena, galera, em momento algum, o Gohan e o Kuririn colocam o Freeza com tanta diferença assim de poder. Ele coloca Freeza em companhia ali no mesmo patamar de poder de luta. Como é que eu sei disso? Porque na próxima página a gente vê aqui o seguinte, a Bulma até fala, porque vocês se esqueceram, devem ser os Namekusenjins. Se o Kami-sama e Piccolo eram fortes daquele jeito, não é de se estranhar que os Namekusenjins nativos sejam mais fortes ainda. O Kuririn fala que são Ki perversos, mas fica na dúvida. E aqui abaixo, na mesma página, a Bulma acaba tranquilizando eles, dizendo que os Namekusenjins são pacíficos. E o Kuririn diz o seguinte, talvez seja isso, legal. Se são Namekusenjins, tá limpo. Então, o Kuririn aqui, basicamente, ele coloca os Namekusenjins, que são mais fortes do que Piccolo e Kami-sama, na mesma prateleira ali de Freeza e os seus homens. Outro detalhe é que na cena seguinte, depois que o Vegeta chega e depois que aqueles dois homens de Freeza vão atrás de Kuririn e Gohan, o Gohan chega até a cogitar, são os Saiyajins? O Kuririn, não, são mais fracos do que Vegeta. Então, a base que eles têm de poder de luta ali ainda era o Vegeta da saga dos Saiyajins. E em momento algum a gente vê Kuririn e Gohan comparando Freeza e os seus homens com esse poder, com essa referência que eles tinham lá na saga Saiyajin. Porque se fosse esse o caso, galera, eles falariam isso com toda certeza, até porque a Bulma comparou com Kami-sama e Piccolo lá na Terra. Então eles falariam, mas Bulma, como é que os Namekusenjins daqui vão ser mais poderosos do que o Vegeta que a gente enfrentou, que era um Saiyajin? Se não houve esse diálogo, se não tem essa fala do Gohan e do Kuririn fazendo essa comparação, dá a entender o seguinte, de que Freeza e os seus homens estavam realmente ali com seus poderes contidos. Mas, Rafael, como é que o Freeza e os seus homens vão conseguir conter o poder? O Freeza, tudo bem, o Freeza conseguia controlar ali o Ki, até porque ele estava em sua primeira forma ainda. Mas o Zarbon e o Dodora, como é que eles vão baixar o Ki abaixo ali dos 22 mil, que é quando os rastreadores explodiram? Muito fácil, galera. O Vegeta, por exemplo, na saga dos Saiyajins, quando ele começa a lutar a sério, a gente sabe que o Vegeta inicial ele tinha um poder de luta, mas quando vai lutar contra o Goku, ele libera um outro poder que era maior do que aquele. Então dá a entender que eles não conseguem controlar o Ki com perfeição, mas nem sempre eles estão, no caso do Dodora, o Zarbon, o Vegeta, eles estão com o Ki até o talo, até porque essa cena do Vegeta comprova isso. Então o Zarbon e o Dodora, eles poderiam estar muito bem ali com o Ki reduzido, não a zero, assim como fazem os terráqueos, mas poderia estar reduzido a ponto de não explodir o rastreador do Vegeta, e nem do Kyui, nem de nenhum rastreador daquele tipo de modelo. Outra cena que pode comprovar isso que eu tô falando aqui é a cena quando o Freeza e os seus homens voam em direção à próxima aldeia de Namekusenjins. Quando eles passam ali pro Gohan e Kuririn, os dois ficam literalmente espantados com o poder do Freeza. Ali sim, eles denotam a diferença de poderes que existiam entre Freeza e os seus homens. Ali eles colocam o Freeza em outro patamar, além do de Vegeta. Eles citam aqui, talvez ele seja muito mais poderoso do que Vegeta. Então, nessa cena assim, aqui eles especificam. Naquela cena anterior, não. Então você nota que é uma diferença de poderes de luta daquela cena que o Freeza estava ali com seus homens e quando o Vegeta mediu o poder dele, dessa cena agora que o Kuririn nota ali a diferença. O Kuririn e Gohan notaram a diferença estrondosa que tinha os poderes de Freeza para o Vegeta na saga dos Saiyajins e também daquele momento que eu citei aqui agora, inicial, que eles chegam em Namekusei. Mas Rafael, como é que o Freeza estava com um poder estrondoso nesse momento e não estava voando mais rápido que os seus soldados que eram mais fracos? Pô, galera, isso não é argumento, porque se você pegar o Nappa e o Vegeta na saga dos Saiyajins, o Vegeta, mesmo contido, já era mais poderoso do que o Nappa. E eles voavam juntos, chegaram juntos até Piccolo e Gohan. A mesmíssima coisa você coloca ali com as forças especiais Ginyu. Todo mundo ali tinha um poder ali pareado? Não. A gente tem ali o Gordo com um poder mais baixo, aí depois vinha Rikun,
Butter e Jizz, e por último o Ginyu, que era o mais poderoso de todo mundo. Por exemplo, o Ginyu era 3 vezes mais poderoso do que o Rikun, mas nem por isso ele chegou tão na frente assim, de ver que o Ginyu pisa ali no chão, logo em seguida pisam os 4 integrantes das forças Ginyu. Então quer dizer que o Gurdo é tão forte quanto o Rikun? Quer dizer que o Gurdo e em companhia era só um pouquinho mais fracos do que o Capitão Ginyu? Então, tipo, não faz muito sentido. Então, se você pegar todos esses argumentos que eu usei aqui agora, a gente entende que sim, que o Freezer estava com o Ki tão reduzido a ponto de Kuririn e Gohan colocarem eles no mesmo patamar de força ali de Zarbon e companhia. Você pode colocar eles também com um poder reduzido, assim como o próprio Vegeta esteve com um poder reduzido antes de lutar com Goku lá na saga Saiyajin. E por isso o rastreador do Vegeta não explodiu naquele momento. Por quê? Porque tanto Frieza quanto seus homens estavam com o Ki abaixo de 22.000, que seria o limite máximo daquele modelo de rastreador. Mas, Rafael, mesmo assim eu não acredito que o rastreador explode por causa do limite de poder de luta. Eu acredito que o rastreador explode por causa da variação do poder de luta. Beleza, então eu vou na sua. Vou acreditar que o rastreador explode por causa da variação. Mas vamos lá. É qualquer variação que explode o rastreador, galera? Bom, eu acho que não. Por quê? Porque se você pegar todas as vezes que o rastreador teve uma variação e não explodiu, são muitas, não são poucas, tá? Porque pega lá, Gohan contra o Raditz. Gohan saiu de 1 para 1307, não explodiu. Você pega lá, Gohan, assim que o Piccolo morre, ele saiu de um poder de luta reduzido para 2800, não explodiu. O poder de luta do Goku quando ele chega para lutar com o Vegeta e com o Nappa é de 5000. Mas de repente ele joga para 8.000 e simplesmente não explode o rastreador do Vegeta. Ele fala, é de mais de 8.000 e não explode. O Kuririn e o Gohan sai de 0 para 1.500, galera. E simplesmente não explode o rastreador daqueles 2 soldados que estavam lá próximos a eles. E também não explode o do Zarbon, que mede também esse poder. A mesma coisa acontece quando o Goku sai de 90.000 para 180.000 e os rastreadores do Capitão Ginyu e do Jizz também não explodem. Então não é qualquer variação de poder que vai explodir o rastreador. É preciso uma grande variação, escuta de novo, uma grande variação de poder para que esses rastreadores sejam explodidos. E vai depender do modelo do rastreador mais uma vez. Por quê? Porque você pega ali, quando o rastreador explode pela primeira vez, é o da Bulma. Da Bulma não, do Raditz, que não havia explodido lá com o Gohan, lembra? Quando a Bulma mede o poder do Goku, quando bate 21.000, explode. Mas se você vou pela variação, bom, quando a Bulma tá medindo, quando mostra ali a Bulma medindo, o poder do Goku já tá em 15.000. Só que ela já estava medindo antes. Ela não começou a medir ali naquele momento pra frente. Ela já estava medindo antes. Querendo dizer o quê? Que o Goku saiu de 8.000 de poder de luta para 21.000. Mas como assim? Como é que tu sabe disso, Rafael? Porque o Goku estava usando o Kaioken multiplicado por 2, só que depois ele voltou ao normal, lembra? Ele voltou ao normal porque ele iria utilizar o triplo Kaioken. Então, antes de utilizar o triplo Kaioken, ele não estava com Kaioken algum. Então, ele saiu de 8.000, que era o seu poder de luta base naquele momento, para 21.000, quando o rastreador explodiu. Então, houve uma variação aí de 13.000 de poder de luta. Ele saiu de 8 e chegou até 21.000 e explodiu. Então, quer dizer que esse rastreador do modelo antigo, que era do Raditz, ele explodia com essa variação de 13.000. Agora, relacionado aos rastreadores de um novo modelo, que é aquele modelo do Kiui e também do Zarbon, ter explodido com 22.000 de poder de luta do Vegeta, é a mesmíssima coisa. O Vegeta acaba de falar pro Kiui que consegue controlar o seu poder de luta. O próprio Kiui, quando mede o poder do Vegeta antes de se encontrar com ele, ele coloca: eu sou muito mais poderoso que você não tá vendo? Mede meu poder de luta aí. Então o Kiui se coloca na vantagem sobre o Vegeta, e o Vegeta complementa: eu tô assim porque eu consigo controlar o poder, eu aprendi isso com os terráqueos. Enquanto o Vegeta vai subindo o seu poder de luta, o Kiui mede, mas só mostra pra gente a partir de um certo número, não mostra pra gente desde o início, entende? Mas o Vegeta já estava aumentando o poder e o Kiui também já estava medindo assim que ele chega lá. A gente não tem como medir aqui qual foi o nível da variação, mas a gente entende que é uma grande variação que houve aqui. Por quê? Porque o Vegeta estava com o seu Ki reduzido, assim como ele disse que aprendeu com os terráqueos, e saiu desse poder reduzido para 22.000. Outro exemplo que a gente pode citar aqui também de variação é quando o Goku libera o seu poder com duplo Kaioken lá contra o Ginyu e o Jizz. De 90.000, o Goku chega a 180.000. Mas aí já é um outro rastreador, já é um outro modelo de rastreador que vem depois ainda daquele modelo do Dodora.
que a gente não viu explodindo com poder de luta algum. Então, o modelo das forças Ginyu está além daquele modelo do Vegeta, daquele modelo do Kyuubi, daquele modelo do Zarbon e também do modelo do Dodora, que era mais novo do que esses três que eu citei aqui agora. O poder do Goku de 90 mil para 180 mil não foi possível quebrar o rastreador das forças Ginyu, com essa variação de 90 mil de poder de luta, entende? Não quebrou o rastreador. Mas aí quando o Freeza com o mesmo rastreador mede o poder do Vegeta, ele simplesmente explode. Só que tem um detalhe que é muito interessante, que quase ninguém reparou isso. Quando o Freeza parte para cima do Vegeta, ele não está medindo o poder do Vegeta. E quando o Freeza dá um soco no Vegeta, o Vegeta segura ali a mão do Freeza, também não está medindo. Só começa a medir o poder do Vegeta quando o Freeza começa a medir força com ele ali, os dois, um empurrando ali a mão do outro. Só que pensa comigo, pro Vegeta conseguir segurar um golpe do Freeza que tava putaço com ele, porque ele tinha sacaneado o Freeza a saga inteira, e porque simplesmente perdeu a sua oportunidade de ser imortal, ele percebeu ali naquele momento, então o Freeza tava putaraço com o Vegeta. Então pra ele dar um soco ali no Vegeta, era um poder elevado, não era um poder de brincadeira, era um poder pra machucar mesmo o Vegeta, e o Vegeta simplesmente segurou. Então partindo desse princípio, se o Vegeta conseguiu conter o poder do Freeza com aquele poder mais elevado, e o próprio Kuririn frisa isso, o Kuririn frisou o Freeza, falando que o Ki do Freeza era imenso, que eles não tinham a menor chance, e o Vegeta simplesmente conseguiu segurar o soco do Freeza, e a partir daquele momento ali sim, que começa a medir o poder do Vegeta, quer dizer que de duas ou uma, galera, ou o Vegeta chegou a um nível de poder de luta que aquele rastreador não era capaz de medir e por isso que ele explodiu, que é a primeira opção que eu citei no primeiro argumento aqui sobre o rastreador, ou o Vegeta teve uma variação tão grande, mas tão grande, que chegou a superar aquela variação que teve lá o Goku quando utilizou o duplo Kaioken de 90 mil de poder de luta, porque essa é a única explicação que tem. O Goku saiu de 90 mil para 180 e o rastreador simplesmente não explodiu. Mas aonde eu quero chegar com isso? Se ele teve uma grande variação de poder de luta a ponto de explodir o rastreador do Freeza, que era do mesmo modelo das forças Ginyu, galera, tá explicado. Se for por causa de variação, o Vegeta teve uma variação maior que a do Goku lá contra o Ginyu. E simplesmente o Vegeta que estava segurando o Freeza teve uma variação de poder tão alta, mas tão alta, que foi capaz de quebrar o rastreador das forças especiais Ginyu, que nem o Goku foi capaz de quebrar com uma variação de 90 mil de poder de luta. Agora soma daí você, pega o poder de luta que o Vegeta tinha quando segurou o soco do Freeza, e soma isso ao poder de luta que ele teve com a variação de mais de 90 mil de poder de luta após quebrar o rastreador. Quanto vocês acham que o Vegeta tinha de poder de luta no final? Quanto vocês acham que ele bateu de poder de luta? É pra fazer a conta sendo justo, sem roubar, hein? Você entende o seguinte, entende que o Vegeta ultrapassou e muito esse poder que tinha lá o Ginyu e também ultrapassou o Goku, galera. Se você for jogar pra baixo, no mínimo, ele ultrapassou o Ginyu. Mas jogando pra cima, porque se você pegar pelo rastreador, você entende que o Vegeta teve uma grande variação a ponto de chegar lá e simplesmente botar aquele rastreador para explodir naquele exato momento. Então, seja por limite de poder de luta, que é o que eu acho, ou seja por variação, o fato do rastreador do Freeza ter explodido com o poder do Vegeta não coloca o poder do Vegeta lá embaixo. Muito pelo contrário, porque se for pelo limite de poder de luta, ele ultrapassou aquele poder de 180 mil do Goku. E se for por variação, o Vegeta já segurou o Freeza sem o rastreador do Freeza medir o poder do Vegeta, e depois que começou a medir, teve uma variação tão grande que acabou explodindo. Então se você juntar esse poder que ele estava antes com o poder que ele teve de variação para explodir aquele rastreador que não explodiu com uma variação de 90 mil do Goku anteriormente, a gente entende que o Vegeta chegou a um nível superior, pelo menos a do Capitão Ginyu, embora eu ache que ele tenha superado até mesmo o Goku naquele momento ali. E quando eu digo que o Vegeta superou os poderes de Goku, eu não estou dizendo que ele superou o Goku com o Kaioken multiplicado por 10, mas sim o último poder mostrado do Goku, que era de 180 mil. Ah, mas Rafael, eu não acredito em nada do que você falou aí. Eu não acredito que os rastreadores explodem por causa do limite de poder de luta e também não acredito que eles explodem por causa da variação. Eu acredito que eles explodem para causar um impacto na cena e assim impactar quem tá assistindo ou lendo ou blá blá blá. Bom, se você também
acredita nessa lógica, você vai me dar mais razão ainda. Porque se você pegar todo o histórico de explosões dos rastreadores, é justamente quando aquele guerreiro que está tendo seu poder medido supera o seu adversário. Vamos lá, Goku na saga dos Saiyajins, quando o rastreador explode lá com a Bulma, ele supera o Vegeta. Na saga Freeza, quando o Vegeta explode os rastreadores do Kyui e do Zarbon, ele supera tanto o Kyui quanto o Zarbon. Eu sei que o Zarbon não era o seu adversário, mas ele superou o Kyui, que muitos achavam que tinha ali o poder parecido com o de Vegeta, e ao mesmo tempo, de quebra, de bônus, ele supera tanto o Dodora quanto o Zarbon. E o próprio Zarbon confessa isso. É claro, a gente sabe que o Zarbon tinha uma transformação, e com ela ele superou esse poder do Vegeta de 24.000. Mas mesmo assim, se você seguir essa lógica, Goku superou Vegeta e Vegeta superou Kyui, que era o seu adversário naquele momento. E mais à frente, a gente tem a próxima explosão de rastreador, que é com Freeza. Então, se você seguir essa lógica que eu falei aqui agora, a lógica do impacto, de causar um impacto pro leitor, para quem tá assistindo, você tá admitindo que o Vegeta superou os poderes do Freeza na primeira forma, porque como eu citei aqui agora, Goku superou Vegeta, explodiu o rastreador, Vegeta superou Kyui, Zarbon e Dodora, também explodiu os rastreadores. E agora Vegeta versus Freeza, ele não vai superar o Freeza? Bom, se você continuar seguindo essa lógica, você vai estar me dando muito mais razão. Narrativa versus feitos. Bom, nessa segunda parte aqui do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre o quanto a narrativa da saga Freeza é confusa e acaba, às vezes, contradizendo os próprios feitos dos personagens e vice-versa. Mas, na minha opinião, nessa briga de feitos e narrativas, o que ganha vai ser sempre o feito, galera. Como assim? Porque após o Goku derrotar o Rickun, tanto o Jeice quanto o Botter não conseguem medir o poder do Goku com os rastreadores. Ficam malucos, porque eles sabem que o Goku, eles pensam que o Goku é muito mais fraco do que o Rickun. Mas o Vegeta fala aqui o seguinte, galera. Kakaroto aumenta seu poder apenas no instante em que ataca, provavelmente para poupar energia. Faz isso rapidamente a ponto de nem ser detectado pelo rastreador. É um poder descomunal, mas como ele obteve toda essa capacidade? E logo após lá o Jeice fugir do confronto, após o Goku derrotar o Botter e o Jeice fugir, a gente tem mais um diálogo do Vegeta ali com o Goku. Dessa vez, ele falando sobre um pouco mais sobre o poder do Freeza, onde ele diz o seguinte: deve estar se sentindo um maioral por ter ficado mais forte, mas não é o suficiente para enfrentar o Freeza, a não ser que se torne imortal. Você não faz ideia do quanto o Freeza é terrível. Então aqui, galera, ele coloca o Freeza lá em cima do Goku. Tipo, o Goku é muito poderoso, ele reconheceu isso, que tem um poder descomunal, mas ele coloca o Freeza com um patamar muito além do Goku. Porque ele coloca ali, se você acha que pode derrotar o Freeza, vai lá enfrentar pra você ver só. Então ele tem certeza de que se o Goku enfrentasse o Freeza com aquele poder, naquele momento, ele perderia, mesmo exaltando esse poder do Goku. Então presta atenção no que eu tô falando aqui, para depois você não se embolar nessa narrativa. Depois a gente tem a fala do Vegeta após ele fugir do confronto ali com o Capitão Ginyu e com o Jeice, que ele diz aqui o seguinte: a sorte está ao meu lado, a capacidade do Kakaroto é igual à do Ginyu. Se tudo der certo, os dois vão se matar, aí será a minha vez. Cara, vou te falar uma parada, eu não consigo ver problema nessa fala do Vegeta. É claro, se a gente não tivesse uma coisinha que vai acontecer, que daqui a pouco eu vou comentar um pouco mais à frente, eu colocaria que o Vegeta está bem abaixo do poder do Goku e também do Ginyu. Mas vamos continuar aqui com essa narrativa do Vegeta ali se colocar abaixo do poder do Goku e também do Ginyu. Porque nessa próxima cena aqui, o Ginyu, ele coloca aqui em números a capacidade do poder do Goku, já que ele estava com seu corpo. Ele confirma que o Goku está com um poder de mais de 180.000. Ele confirmou esse poder descomunal que o Vegeta disse lá atrás e que esse poder ultrapassava 180.000. E nessa próxima cena aqui, a gente vê o Vegeta falando aqui o seguinte: que tenham trocado de corpo ou usado hipnose, no caso do Goku e o Ginyu, né? Não muda o fato de a força ser do Kakaroto. Agora ficou mais difícil. Beleza, até aqui, se você olhar, você entende que sim, o Vegeta está abaixo desse poder de 180.000 do Goku. Ou ele está temendo ali o poder que o Goku poderia chegar além desses 180.000, entende? Até aqui, se você vê essa narrativa, você vai falar: pô, o Vegeta não tem como ser mais poderoso que o Capitão Ginyu. Isso é impossível de acontecer. Mas depois de ter visto toda essa narrativa construída em cima do Vegeta, nós vemos mais à frente, capítulos mais à frente, os feitos do próprio Vegeta. E neles, galera, fica difícil, mas muito difícil mesmo, levar essa narrativa
a sério, porque a gente vê o Freeza energizando o seu Ki e logo após isso o Vegeta fala que se ele juntasse força com o Kuririn e com o Gohan, ele seria capaz de vencer o Freeza naquelas condições. E você pode falar, Rafael, o Freeza deixou o seu Ki baixo para se equiparar ao do Vegeta, porque logo depois disso daí a gente vê o Vegeta medindo forças com o Freeza e ainda assim aumentando o seu poder durante isso. E depois disso daí o Freeza acaba confirmando que não era um blefe, ou que nem tudo que o Vegeta disse era um blefe. Então, tipo, o Freeza chancela ali que o Vegeta tinha essa chance se lutasse com o Gohan e com o Kuririn. Mas Rafael, o Vegeta tava se garantindo no poder do Gohan, no poder oculto do Gohan. Beleza, ele citou isso antes de enfrentar o Freeza, de medir forças com o Freeza. Mas você percebe que depois é ao contrário. O Gohan e o Kuririn, que estavam sem esperanças, depois que o Freeza desperta ali o seu Ki, eles acabam recuperando a esperança após ver que o Vegeta tinha um Ki tão poderoso. O Kuririn frisa isso, que o Vegeta ficou muito poderoso. E relacionado ao poder oculto do Gohan, não dava para ter certeza nenhuma de que o Gohan conseguiria fazer aquilo que ele fez com o Freeza estando na segunda forma. O Vegeta ficou espantado quando viu isso pela primeira vez. Ele não sabia que o Gohan chegaria no nível tão alto, até porque, galera, o Vegeta presenciou a luta do Gohan contra o Rickun. E ele não conseguiu nem dar pro cheiro com o Rickun. Ele poderia imaginar que o Gohan ficaria mais forte, mas não tão mais forte assim quando ele ficou contra o Freeza na segunda forma. Então o Vegeta usou os cálculos do poder do Gohan e do Kuririn, mas como apoio ali, não como a solução principal. A solução principal de PDL naquele momento era o poder do Vegeta. E você pode continuar batendo nessa tecla que o Freeza baixou o seu nível ali para se igualar ao nível do Vegeta de 60 mil, dito lá pelo Diego. Mas vamos lá, se o Freeza baixou o seu nível a 60 mil e o Vegeta sentiu o Ki do Goku lá contra as forças Ginyu, logo após isso o Vegeta disse que o Goku não teria força o suficiente, não teria poder o suficiente para enfrentar o Freeza, porque o Freeza era um ser muito terrível. E logo após isso, a gente vê lá o Capitão Ginyu dizendo em alto bom tom que o Goku tinha um poder que superava 180 mil. O que eu quero dizer com isso? Como é que o Freeza vai lutar com o Vegeta com um poder de 60 mil, que é o poder que o Diego disse que o Vegeta tinha naquele momento e que o Freeza baixou aquele nível pra, tipo, brincar um pouco com o Vegeta, se o Vegeta tinha acabado de dizer naquela narrativa construída anteriormente que o Goku não seria capaz de vencer o Freeza. Então, peraí. Então, o Vegeta vai achar que o Freeza estava lutando com seu poder máximo ali, ou uma boa parte do seu poder, mas não vai estranhar que ele estava mais fraco do que o Goku, que tinha um poder que superava esse poder de 180 mil, porque alguma coisa não tá batendo. Se o Vegeta achava que o Goku não era o suficiente para vencer o Freeza, então como é que o Vegeta vai lutar contra o Freeza com o Ki reduzido e mesmo assim não estranhar que o Freeza tá brincando com ele? Porque o Vegeta acabou de dizer que era capaz de derrotar o Freeza com a ajuda do Gohan e do Kuririn. E antes que você fale aqui, Rafael, o Vegeta sabia que o Freeza tinha mais uma transformação. Mas o próprio Vegeta não acreditou nas palavras do Freeza quando o Freeza falou que usava a transformação para se conter, porque ele não tinha controle sobre o seu poder, porque ele tinha muito poder. O próprio Vegeta não acreditou na palavra do Freeza, então ele achava, galera, que o Freeza não ficaria tão mais forte do que aquilo. Então vamos lá, o Vegeta acreditava que o nível do Freeza era além do poder do Goku, mas quando luta contra ele, o Freeza usa um poder abaixo, bem abaixo do poder do Goku, do poder que o Vegeta sabia que o Goku tinha. E logo após isso, ele fala que poderia derrotar o Freeza com a ajuda de Kuririn e de Gohan, e ainda pede para o monstro se transformar, alegando que o monstro não ficaria tão poderoso, porque ele não acreditou na palavra do Freeza. Então, peraí, alguma coisa não tá batendo nessa narrativa, porque se você for pensar logicamente nessa narrativa construída em cima do Vegeta antes da luta contra o Freeza e durante a luta contra o Freeza, uma coisa não encaixa com a outra, galera, porque na cabeça do Vegeta o Freeza não ficaria tão poderoso mesmo após se transformar. Então, se ele não ficaria tão poderoso a ponto do Vegeta acreditar que ele e Kuririn e Gohan derrotariam ele, o Freeza, galera, ele tá admitindo dentro da narrativa de duas ou uma, ou eles superaram aquele poder que tinha o Goku de 180 mil, que é aquele poder que foi mostrado lá pelo rastreador do Diz e do Ginyu, ou ele tá afirmando que o Freeza não era tão terrível assim como ele mesmo disse lá atrás, pro Goku inclusive, colocando o Freeza no nível abaixo do nível do Goku e assim contradizendo o que ele havia dito antes relacionado
ao próprio Freeza. E ao mesmo tempo colocando o Kuririn, Gohan e ele mesmo Vegeta, a soma desses poderes, acima do nível desses dois. Você compreende a loucura que é essa narrativa? Você está compreendendo o nível de loucura que essa narrativa coloca a gente que está lendo, a gente que está assistindo, quando ela mistura tudo isso aqui, joga no liquidificador e bate e toma aí. Então por isso, galera, que eu falo que nem sempre a gente deve considerar a narrativa apenas e as falas dos personagens, porque isso acaba contradizendo, às vezes, em alguns casos em Dragon Ball, os feitos. E nessa briga de feitos e narrativa, com certeza, eu pelo menos vou ficar no lado dos feitos. Pensa você daí, isso faz sentido? Deixa aqui embaixo nos comentários, essa narrativa faz sentido pra você? Você confia 100% nessa narrativa aqui da saga Freeza? Será que essa narrativa que colocou o Vegeta abaixo do Goku e o Capitão Ginyu anteriormente condiz com os feitos do Vegeta na luta contra o Freeza? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E pra quem acompanha Dragon Ball sabe que essa não foi a única vez onde os feitos desmentiu a narrativa. Por quê? Porque a gente vê na própria saga Freeza o Vegeta falando que não teria Zenkai se ele mesmo se ferisse, sendo que capítulos antes a gente vê o Goku fazendo a mesmíssima coisa que ele falou que não aconteceria. O Goku se fere no treinamento na sala de gravidade, indo para Namekusei, e acaba tendo o quê? Tendo o Zenkai assim mesmo ele se ferindo. Ah, mas Rafael, no treinamento ele simulou ali um confronto. Galera, é a mesmíssima coisa. Ele jogou o Kamehameha contra o seu próprio corpo e acabou tendo o Zenkai e ponto, galera. A mesmíssima coisa acontece lá na saga Cell. O Cell diz lá no final, quando ele retorna da explosão, que ele não poderia retornar se a sua massa cerebral fosse destruída, sendo que capítulos antes o Goku faz exatamente isso. O Goku destrói a parte superior do corpo do Cell inteira, não deixa nenhum pedacinho. E o Cell volta da onde? Volta da sua parte inferior, ele não volta da sua massa cerebral. Eu sei que vai ter um monte de pessoas aqui falando: ah, mas ele podia trocar de lugar, ele podia fazer isso, o jogo falou aquilo. No mangá não tem essa explicação. Ele fala que só poderia retornar a partir da sua massa cerebral que se encontrava na sua cabeça e ponto. Então se o Goku destrói a cabeça do Cell, o Cell morreria, o Cell teria que morrer. Só que ele não morreu. Então eu vou confiar aqui em quê? Eu vou confiar nesse fato que o Cell retornou, ou eu vou confiar no que o Cell disse? Outra situação, o Goku na saga Buu, ele citou lá quando ia lutar contra o Kid Buu, que ele poderia derrotar o Fat Buu, sendo que ele não poderia derrotar naquelas condições, galera. A gente sabe que o pouco que ele utilizou ali, de um dia que ele tinha pra ficar na Terra, acabou restando apenas meia hora pra ele. Então se ele continuasse o confronto com o Fat Buu, de duas ou uma, ou ele perderia pro Fat Buu porque ele ia perder a transformação, ou ele retornaria diretamente para o outro mundo. Então não, ele não derrotaria o Fat Buu naquelas condições, mas ele disse que derrotaria. Então você vai acreditar em quê? Na fala do Goku ou nos feitos onde comprovam que ele não conseguiria derrotar o Fat Buu. É por isso que eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado com as falas que acontecem em Dragon Ball. A gente não deve levar a fala 100% como fato, como uma coisa que aconteceu de fato. A gente deve levar as falas como uma simples fala e também analisar todo o contexto e principalmente os feitos dos personagens. Se a fala estiver batendo com tudo isso aqui, com o contexto e com os feitos dos personagens, beleza. Mas se não estiver batendo, galera, o que prevalece é o feito. Embora esses feitos sejam incoerentes ou não. Mas isso não muda o fato deles terem acontecido dentro da obra original, beleza? Ah, Rafael, então você defende a incoerência dentro de Dragon Ball? Não, eu não defendo a incoerência, mas sim os feitos e os fatos. Porque por mais que eu não concorde com uma coisa ou outra que acontece dentro da obra original, eu não posso mudar isso, galera. Eu não concordo, eu vou lá, aponto a incoerência. Mas eu não posso mudar o fato dela ter acontecido. Igual o lance do Cell retornar depois do Kamehameha do Goku, igual os Zenkais exagerados da saga Freeza, eles simplesmente aconteceram. E eu não posso mudar isso. O Akira simplesmente trouxe todo esse exagero para dentro da sua obra original, através de feitos e fatos. Eu posso apontar a incoerência? Posso, mas eu não posso mudar que isso aconteceu dentro da obra original. E vida que segue. Por isso que mesmo não concordando com tudo que está dentro do guia oficial relacionado a poderes de luta, eu tendo a acreditar que o exagero mostrado pelo Akira Toriyama dentro do mangá bate muito mais
com o guia oficial do que os poderes citados pelo Diego do time Verso 7. Se o Diego colocasse que ele está refazendo a saga Frieza para ela ficar melhor, mas sem colocar que isso é um fato ocorrido dentro da obra original, beleza. Agora, dizer que o que ele disse lá no vídeo dele é o que acontece dentro do mangá, aí eu não concordo. Mas faz o seguinte, deixa aqui embaixo nos comentários o que você pensa sobre esse debate sadio de Dragon Ball. Você ainda acha que Vegeta e o Piccolo fundido com o Neo está abaixo do nível do Capitão Ginyu? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.